Você já deve ter escutado aquela frase: prepara tudo, vamos entubar o paciente. Pois é. Só que entubar um paciente não é só o ato de laringoscopar e passar um tubo. É muito mais que isso. Entubar um paciente requer atenção, requer preparo, e para isso existe a sequência rápida de intubação, que é uma técnica utilizada para você entubar o paciente de forma rápida e segura. E eu vou falar sobre isso agora para vocês. O primeiro passo é o pré-preparo. Eu preciso solicitar o laringoscópio com pilhas, a lâmina, preciso testar esse equipamento, ver se ele está funcionando corretamente, porque ele não pode falhar no momento em que eu estiver realmente laringoscopando, né? Para poder inserir o tubo, então ele precisa estar perfeito. Como que eu vou saber que lâmina eu vou utilizar? Geralmente, num paciente aí adulto de 70 a 100 quilos aproximadamente, a gente solicita uma lâmina curva número 4. Existem diversos tamanhos, tá? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Lâminas curvas e retas, adulto e pediátrico. Então, a gente precisa conhecer cada uma delas. Preciso também solicitar o tubo endotraqueal. Para esse mesmo paciente, esse padrão de paciente, geralmente um tubo 7 ou 7,5. Sempre testar o cuff antes de inserir o tubo, tá? Testa sempre com 10 ml de ar, não mais do que isso, porque pode fazer uma lesão na traqueia, né? Quando a gente for insuflar esse cuff. Então, o padrão geralmente é 10 e sempre depois, lá no final, no último P, a gente vai fazer as anotações, como eu vou informar para vocês, tá? Mas preparo, testar laringo, pedir, solicitar lâmina, solicitar o tubo, testar o cuff, tá? Deixar preparado também um aspirador, porque pode ser que esse paciente tenha alguma secreção e a gente precise aspirar para poder visualizar melhor na hora de inserir o tubo. No pré-preparo, também é o momento de eu avaliar a via aérea desse paciente, utilizando a escala de Mallampati, que é essa que está aqui em cima. Vou avaliar também a abertura da boca desse paciente, vou avaliar o tamanho do pescoço, tá? Tudo isso vai me indicar se vai ser uma intubação fácil ou mais difícil. O segundo P é a pré-oxigenação. Eu posso fazer ela de duas maneiras diferentes. Primeiro, utilizando uma máscara não reinalante, tá? Conectada no oxigênio a 100%, no fluxômetro de 10 a 15 litros por minuto. Eu preciso fazer isso de 3 a 5 minutos. Eu preciso pré-oxigenar meu paciente de 3 a 5 minutos. E por que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso aumentar a reserva de oxigênio dele no organismo para não fazer nenhuma lesão tecidual, tá? A segunda maneira é através da bolsa válvula máscara, que é mais conhecida como AMBU. Só que eu vou apenas colocar a máscara aqui, né, pegando boca e nariz, e vou somente segurar esse AMBU, que ele vai servir como uma reserva de O2, assim como a máscara não inalante. Eu não posso ventilar, fazer pressão positiva. Por quê? Porque o nosso paciente dificilmente vai estar em jejum. Então, normalmente ele está com o estômago cheio. E o que eu posso provocar com isso? Uma broncoaspiração ou fazer até um barotrauma, tá? Então, a gente precisa se atentar muito a isso. Não fazer pressão positiva na hora de fazer a pré-oxigenação. O terceiro P é a pré-medicação, que é onde nós vamos fazer a analgesia. A primeira droga de escolha é o fentanil. Por quê? O fentanil ele vai ter ação no sistema nervoso simpático. Geralmente o fentanil ele é escolhido quando o paciente tem taquicardia, aumento da pressão intracraniana. Então, a droga de escolha nesses casos é o fentanil. Agora, quando a gente tem um paciente asmático, a droga de escolha é a lidocaína, porque a lidocaína ela vai diminuir os reflexos de tosse e de broncoespasmo durante a laringoscopia. Então, nesses casos, a droga de escolha seria a lidocaína. O quarto P é a paralisia com indução. O etomidato é a droga de indução.
E a succinilcolina é a droga de paralisação. Elas duas juntas vão promover um relaxamento, ou seja, elas vão reduzir aí a resistência dessa via aérea, para facilitar na hora da intubação. O quinto P é o posicionamento. Quando indicado, eu preciso de um coxim, tá? Eu preciso já solicitar um coxim. E quando indicado, utilizar ele para fazer a hiperextensão do pescoço para facilitar a abertura dessa via aérea. Mas uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é nos casos de suspeita de trauma, eu não posso fazer essa hiperextensão, porque eu posso lesionar ainda mais, né? Ou se não tiver nenhuma lesão, eu posso provocar essa lesão fazendo essa hiperextensão. Por isso, nós temos que fazer a manobra de jaw thrust, que eu vou deixar aqui a foto de como é essa manobra para que a gente não provoque uma lesão nesse paciente. Se caso esse paciente tiver uma suspeita de lesão cervical e ele estiver fazendo uso do colar cervical, eu vou apenas abrir esse colar para poder fazer a manobra de jaw thrust e facilitar a minha intubação. Depois da intubação, eu devo recolocar esse colar, sempre tomando muito cuidado. Agora sim, é o momento de intubar meu paciente. O sexto P é a passagem do tubo. Para isso, eu preciso primeiro ter testado o cuff desse tubo, tá? Como que eu vou fazer esse teste? Eu vou pegar uma seringa de 10 ml, vou inserir ar, esses 10 ml de ar, no injetor lateral, tá? E aí ele vai insuflar como se fosse uma bexiguinha, né? Lá na pontinha do tubo. Para que serve isso? Para justamente o tubo não sair, para ele ficar no posicionamento correto depois que a gente inserir. Então, testei o cuff, tá ok. Eu vou desinsuflar, tá? Porque parece uma informação besta, mas pode acontecer de testarem o cuff, deixar lá e aí na correria acabar tentando passar com o cuff insuflado. Acontece, viu, gente? Parece besta, mas acontece. E aí eu vou pegar um fio guia, vou passar por dentro do tubo, lembrando que eu não posso de forma alguma deixar esse fio ultrapassar o limite do tubo. Ele tem que ficar antes do término do tubo, tá? Porque se ele estiver para fora do tubo, eu posso lesionar a traqueia no momento que eu estiver passando. Então, cuff testado, fio guia inserido, eu vou laringoscopar e vou entubar o meu paciente. Até onde eu vou inserir esse tubo? Geralmente até o número 22. Ali na comissura labial, ele tem que ficar, ele é todo marcadinho. Vocês vão ver que no tubo tem as marcações, né? A cada centímetro ele tem uma marcação. Então, você vai inserir até o número 22. Inseriu o tubo até o número 22, você já passou o seu tubo, tá? Insuflou o cuff, tubo passado. Agora a gente vai para o sétimo P, que é o pós-intubação. No pós-intubação, o que eu vou fazer? Eu vou checar se ele está no lugar correto. De que forma? Primeiro lugar que eu vou checar é o estômago. Então, eu vou conectar o meu tubo no ambu, vou pegar o meu estetoscópio e vou auscultar no estômago. Vou fazer uma ventilação. Não auscultei nenhum ruído, aí eu vou prosseguir para a ausculta pulmonar. Ápice, base. Ok, tá ventilando bonitinho. Vou fazer a fixação desse tubo, tá? Ou com um cadarço, ou com uma atadura, aquilo que tiver disponível no serviço, tá? Existem fixadores já prontos, com velcro, enfim. Mas aí é a realidade de cada serviço. E a gente faz com aquilo que tem. O importante é estar no lugar certinho, tá bom? Se por acaso, na hora da ausculta, a gente verificar que um pulmão está ventilando mais que o outro, é porque ele está seletivo. Aí o que a gente vai fazer? Vai desinsuflar o cuff, vai puxar, vai tracionar um pouquinho, pouca coisa, tá, gente? Bem pouquinho. E aí nós vamos insuflar o cuff novamente, vamos testar outra vez, auscultar para ver se funcionou, se teve efetividade, tá? A gente vai precisar olhar também a expansibilidade torácica, né? Porque se ele estiver bem posicionado, ele vai ter uma boa expansibilidade torácica. E aí vai ser o momento em que a gente vai instalar o ventilador mecânico, tá bom?
Depois de tudo isso, o que que eu preciso fazer, tá? Isso já é o pós-intubação, que é esse último passo. Eu preciso fazer todas as anotações, tá? Não posso esquecer de forma alguma. Eu preciso anotar que eu solicitei acesso venoso, eu preciso anotar o número do tubo que eu inseri, a lâmina que eu utilizei, com quanto este cuff está insuflado, quais foram as medicações e as doses utilizadas, né? Solicitar radiografia, não posso esquecer, porque eu preciso ver o posicionamento desse tubo e eu tenho que ter uma comprovação ali no prontuário do paciente. Tem que ter esse exame, tá? Todo o pós-cuidado dele. Depois de tudo isso, eu preciso fazer a indicação, a prescrição médica, né? Com todos os cuidados, com toda a medicação na qual a patologia dele está pedindo, né? Esse seria o pós-intubação. Então, gente, não esqueçam, a intubação não é só o ato de pôr o tubo, tem todo um processo, uma sequência, né? Que é a sequência rápida de intubação, que foi justamente criada para que seja feito de forma efetiva. Então, não se esqueçam dos 7 passos da sequência rápida de intubação.